Boa noite, meu povo. Tô vendo aqui como é que tá a internet. Boa noite, meu povo. Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui hoje um bate-papo. Boa noite, meu amigo Marcelo Fonseca. Tomando um chazinho aqui para aquecer o peito. Boa noite, pessoal. Começando devagarinho. Vai ficar gravada essa live. Não avisei porque acho desnecessário. Que eu esperei vir alguma intuição sobre o que falar. E como eu tinha prometido, eu vou dar continuidade em assuntos como doenças autoimunes, como doenças na visão holística, né? Na visão integrativa, como eu trabalho, né? Que quer dizer isso? É uma visão que a gente integra corpo, mente e espírito, né? A gente não descarta possibilidades, tá? Então a gente usa várias ferramentas para identificar um problema e para resolver também, tá? Então, é diferente um pouco da medicina medicamentosa, né, alopática, que só vê tudo como de uma forma, né, e só usa o remédio para resolver. Então, a gente tem inúmeras formas, a gente sempre olha o ser como corpo, a gente trata a parte física, sim, nunca deixamos de tratar, por isso que é integrativo, a gente não descarta possibilidades, mas a gente trata também a parte emocional e a parte mental e também espiritual, energética, né? Então, tudo isso um influencia no outro. Como a gente cuida do físico, a gente está influenciando no nosso mental, no nosso emocional e no nosso espiritual. Quando a gente cuida do espírito, também está influenciando no físico. Então, a gente não pode esquecer uma parte nossa, tá? Então, essa medicina integrativa é a medicina do futuro, não tem como negar isso aí. Claro que a gente está falando de algo que gera bilhões por ano, né? Gera interesses, tem muitos interesses por trás, que é essa parte da medicina alopática, medicamentosa. Há muitos interesses, mas vai chegar um momento que ela não vai resistir. Já existem muitos médicos se formando em medicina integrativa, abrindo-se para outras terapias, para outras formas de ver os problemas, as doenças. Bom, então como é que eu vejo isso? Como é a minha experiência nisso? Vem numa base bem fundamentada na espiritualidade universal. Então, a espiritualidade que eu trabalho, que eu, vamos dizer, não digo cultuo, né? Mas cultuo. Ela é universalista. O universalismo é aquele que busca um pouco da essência, a essência dos conhecimentos de vários segmentos, né? Espirituais. Ele pega a essência sem se prender, sem ser um escravo dos dogmas, sem ser um escravo daquelas seitas, etc. Ele usa vários segmentos na sua vida, na verdade, né? E, claro, e com isso a gente, com a prática que a gente vem executando, a gente também consegue usar isso na vida de outros, porque a gente tem sempre terapias integrativas, a gente uh, dispõe, trabalha com isso, né, como terapeuta, então a gente acaba não usufruindo só para si, mas compartilhando com as outras pessoas também, tá? Então, eu estava falando outro dia, falando sobre doenças autoimunes e o quanto isso cada vez vai crescer, né? Se olhar as estatísticas de doenças como essas TDAH, TDAH não, TDAH, essas doenças como autismo, tá? O autismo não é doença autoimune, mas são doenças que já estão aumentando absurdamente. Por quê? Uma, porque o DNA dessas crianças de hoje já é diferente do DNA do nosso DNA. Ou seja, não a parte da DNA, que é a pequena porção que a ciência cartesiana enxerga, mas o DNA espiritual dessas crianças, tá? Então elas já vêm mais sensíveis ao meio, elas percebem melhor as energias. Bom, e isso o que acarreta? Isso acarreta a forma de tratar, de lidar com esses seres é um pouco diferente.
Então, por que elas têm tantos distúrbios pela alimentação? Porque são intolerantes a isso ou aquilo outro. Porque justamente isso, elas já vêm com um DNA modificado, né? É uma nova tecnologia, vamos dizer, da raça humana. E elas já estão rejeitando alguns alimentos que são alimentos que vão ficar para trás. Que com o passar dos anos, dos milênios, sei lá quanto tempo, eles vão acabar deixando de ser aceitável por seres de quinta dimensão. Tá? Bom, a gente sabe que está passando por transição planetária. Então, essa questão espiritualidade e vida material, física, isso está tudo interligado, não tem como separar. Tá? Quando o ser chega aqui na porta e diz, eu vi só o meu físico, quero tratar só o físico, não tem como não olhar para o resto, né? Tá? Então aqui na medicina integrativa, a gente sempre vê que o paciente chega com problemas de fígado, chega com problema de pele, as doenças de pele, não adianta querer tratar a pele. Mas como esse problema é na pele? Não, ali é só aonde estourou, vamos dizer, aonde exteriorizou os sintomas, tá? Então eu trabalho bastante com homeopatia também, então a gente trata sempre na origem do problema. Então às vezes aquele problema de pele é alguma bactéria, é alguma toxina de algum verme, de algum parasita, tá? Então, às vezes, é por isso que é tão importante desparasitar, destoxificar o corpo e limpando, né, o organismo. Às vezes é no fígado o problema, às vezes é no intestino. E hoje já tem se falado bastante na detox, na desbiose intestinal, que já é algo conhecido há milênios, né? A questão que o intestino é o nosso segundo cérebro, claro, é onde é absorvido todos os nutrientes, é no intestino. O que a gente precisa é no intestino, só que aí a gente está com o intestino destruído, na grande maioria das pessoas. Não tem bactérias benéficas, tem bactérias patogênicas e às vezes não patogênicas, mas que não selecionam, né? Que absorvem metais tóxicos, permitem entrar no nossa corrente sanguínea metais tóxicos, metais pesados, e a gente está sobrecarregado de metais tóxicos e metais pesados no sangue. Então o nosso corpo está ácido, está propenso a doenças, ele adoece facilmente por influência de vírus, bactérias, ele adoece facilmente por células cancerosas, né? Ele acaba permitindo, tendo um ambiente propício para que se multipliquem células cancerígenas por causa do pH, por causa de toda essa intoxicação dos metais. Então, nossos órgãos estão sobrecarregados, tá? Então, é o fígado sobrecarregado, é o rim. Então, é necessário fazer um detox. Então, esse detox tem que ser bem orientado, tem que saber como fazer, porque tem que ter um objetivo, né? Não pode ser de uma forma abrupta, porque pode causar um colapso, inclusive, né? Dependendo do nível, do grau de intoxicação. Existem ferramentas e protocolos seguros. Não vou passar nenhuma receita de bolo aqui, porque não é assim que funciona. Cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. Mais uma ferramenta que eu trabalho, que é muito segura, que é fantástica, é a zeólita, tá? A zeólita, para quem não sabe, é um mineral, que é a rocha, lava vulcânica, em contato com água do mar, que forma uma rocha. Aquela rocha é moída e ela tem um poder fantástico de detox do organismo, né? De carregar metais tóxicos e pesados. Poucos recursos nós temos para isso, tá? Um deles seria o coentro, outro seria a terra diatomácea. Então são poucas ferramentas que a gente tem para destoxificar o organismo da forma que a zeólita faz, tá? Coentro, teria que comer um maço de coentro quase todo dia, é um absurdo, mas ok. Existe várias ferramentas, poucas ferramentas, e essa é uma das melhorzinhas, vamos dizer assim, tá? Então, como eu estava falando sobre doenças autoimunes, agora eu vou falar sobre a visão energética e espiritual de uma doença autoimune, tá? Existem muitas coisas que nem dá para comentar em Instagram, né? Que são coisas que acontecem na espiritualidade só para quem tem um certo aprofundamento. A gente comenta como chips, implantes extrafísicos,
tá? Contratos negativos. Isso não são coisas que a gente costuma falar aqui, porque em seguida cai, eles começam a cortar, é meio xarope essa história aí. Bom, mas falando de uma forma mais geral, na questão espiritual, quando a pessoa tem um desequilíbrio, um trauma, às vezes lá numa outra, vamos dizer, numa outra realidade, numa outra vida, numa outra existência, um trauma, ou uma consciência presa, que a gente chama, né, na apometria, a gente chama uma consciência presa em um local específico e numa situação específica. Pode ser desta vida? Pode, e pode ser de outra também, tá? Eu estou falando aqui, estou explicando um pouco das ferramentas de como funciona a apometria. A apometria, para quem não sabe, é uma técnica que trabalha basicamente questões espirituais e energéticas, tá? Aqui no Centro de Terapias Integrativas Mãe Maria, a gente dispõe disso. Só que ela é limitada, tá? Como tudo. Claro que eu disponho de outras ferramentas, como cura quântica, estelar, terapia constelacional. Então, normalmente, para fazer uma limpeza inicial, para dar uma abertura no campo energético da pessoa, para a gente conseguir ver alguma coisa, a apometria é uma boa ferramenta. Mas é necessário, para a pessoa obter consciência, não adianta ela só vir aqui, se limparem, e ela, bom, agora tô livre de tudo que eu estava, agora eu posso viver feliz para sempre. Não. É necessário ela buscar o entendimento de o que tornou ela doente, para ela obter a consciência de não voltar a repetir aquilo ali. Então, a consciência é o que a gente trabalha basicamente no nosso... Em todas as coisas que a gente vai fazer, a gente trabalha consciência. Trazer consciência. Para quê? Justamente para a gente não repetir os mesmos erros, para a gente sair dos círculos repetitivos, tá? De situações desagradáveis, né? Então, de frustrações de relacionamentos frustrados, de falta de infelicidade na profissão, né? De estar trabalhando por obrigação, tá? De falta de prosperidade na vida, de relacionamentos e saúde, às vezes falta de saúde, né? A pessoa adoecendo, uma doença atrás da outra. Então, a doença no corpo físico, ela é um reflexo do teu espiritual. Ela, quando se manifestou no físico, é porque já passou por várias... Ela passou do espiritual, passou para o emocional, para o mental, né? E os sinais vão vindo, e a pessoa vai negando os sinais, e aí chega no corpo físico, aí não tem como negar mais, já exteriorizou, né? E aí, quando exterioriza isso, tem que buscar os recursos da medicina convencional também, né? Mas não pode ficar só nisso, porque a medicina convencional vai tratar só o sintoma, tá? Não descartando, mas também não pode ficar só nisso. Bom, tomando um chazinho aqui e conversando. Bom, eu estava falando sobre apometria, falando sobre doenças autoimunes, e aí, como eu estava falando, na apometria, os recursos, o tratamento é basicamente energético e espiritual. Muitas vezes as pessoas, eu falei que não ia entrar em detalhes em questões de chips e implantes, porque é um conhecimento um pouco restrito. A pessoa é necessário aprofundamento para ficar falando sobre isso aí. A gente lida bastante com isso aí, mas esse assunto a gente só fala nos grupos fechados, grupo de estudo mesmo, tá? Mas vamos falar sobre questão obsessiva, questão de influência espiritual, tá? As influências espirituais, elas acontecem todo o tempo. E por onde que entram essas influências? Eu sou uma pessoa tão boa, por que eu estou recebendo essas influências? Porque nós temos contratos, nós temos pactos, nós temos o nosso ego, que é nosso eu inferior, cheio das suas vontades, cheio das suas, né, suas brechas, né, das suas tendências instintivas, sem controle. E ali, os negativos, existe um umbral, os planos inferiores, os umbrais, né, não só um umbral. Existem várias camadas, né? Lá vivem seres viciados em emoções, em energias desse tipo, desequilibradas. Todos os tipos de energias desequilibradas que a gente imaginar.
E esses seres precisam de pessoas desequilibradas para alimentar a sede e a carência deles. Então eles influenciam em pessoas que eles identificam a pessoa que tu tem um ódio, uma ira, tu não consegue sempre tá sempre irado, tu tá atraindo seres daquele mesmo tipo e aqueles caras estão te influenciando. E às vezes são tretas que tu teve no passado, são pessoas, são espíritos que não reencarnaram, mas eles estão no plano espiritual, mas tu teve uma treta com aquele espírito, ele quer mesmo que tu te ferre, que tu te rebente. Então, aquilo às vezes vai perdurando por muito tempo e aquilo atrapalha a vida da pessoa por demais. Porque a pessoa acha que, tipo, ela não está sendo influenciada, porque eles agem no teu instinto mesmo, tá? Então, a gente não... A pessoa, quando não tem nenhum conhecimento, nenhuma abertura para o espiritual, ela acha que aquilo é da cabeça dela, que ela precisa tomar um remédio para parar de ser assim. Só que não adianta. O remédio vai anestesiar e tu não vai obter a consciência para mudar aquela situação. Então é isso que nós, terapeutas integrativos, batemos tanto. Então, não só os terapeutas integrativos, mas como os médicos integrativos. Batem tanto é justamente para parar de mudar o que está causando tudo isso. E não só tratar o sintoma. Então, se a pessoa está enlouquecida, desequilibrada e sempre com raiva, com ódio, e ela está sempre no passado, no futuro, ela nunca está ali presente, ela não consegue viver. Ela está sobrevivendo. E aí, ela toma um remédio e acha, não, agora estou mais tranquila, consigo dormir de noite. Mas ela anestesiou a sua consciência, ela perdeu de aprender com a situação. Ela não conseguiu aprender e ela não acaba não ganhando nada com aquilo. A obsessão continua, mesmo a pessoa estando um pouco mais calma. Os obsessores vão seguir atuando no campo dela, sugando energia de várias formas, né? Existem inúmeras formas. E aí acaba que daqui a pouco a pessoa começa a manifestar, daqui a pouco o remédio começa a não fazer mais efeito. Quem nunca ouviu isso aí? Que a pessoa começa a tomar um remédio, daqui a pouco não está fazendo mais efeito. Por causa disso. Porque chega um momento que realmente, porque a causa não é aquela ali, não é aqueles sintomas que ela está sentindo, não é aquele ataque cardíaco, não adianta tomar remédio só para ataque cardíaco. O que está abrindo a brecha para causar essa taquicardia? Então é uma influência, a pessoa tem uma certa sensibilidade. Então quando a gente fala em espiritualidade, as pessoas têm muito ainda no inconsciente coletivo que precisa se aliar a alguma religião. E na verdade espiritualidade e religiosidade não tem nada a ver. Tá? São coisas diferentes, são coisas que não precisam ser um religioso para ser espiritual. O ser espiritual é aquele que busca conhecer a essência, a origem, né? O espírito das coisas. E é isso que caracteriza um ser que é espiritual, que vive uma espiritualidade. Ele se conecta com as pessoas através do espírito, através do coração, ele se conecta com a natureza através do coração. Então, ele não é aquele que está só vegetando ou só sobrevivendo, e como tem aquele ditado de Tolstói, que há pessoas que passam por uma floresta e só vê lenha para sua fogueira. Não. Tem pessoas que estão com essa visão. Só vê cifras, só vê dinheiro, só vê trabalho. Mas aí quando vê passou, os filhos cresceram. Quando vê passou e aí as pessoas foram morrendo. Quando vê passou, a pessoa está doente. E ela esqueceu dela mesma, ela esqueceu de viver, ela esqueceu de contemplar os momentos. Então isso são o ser espiritual, ele não necessariamente está numa religião. Existem muitos religiosos que não são espirituais. Estão ali só para cumprir uma tabela, achando que aquilo ali vai salvar, ou se não sair tem culpa. Estão aprisionados, né, nos dogmatismos, sabe de cor a palavra, mas dentro do coração não tem essa palavra. Não consegue exercitar, experienciar isso. Então, na vida espiritual é experiência. Tá? É experienciar. A espiritualidade é experienciar. O autoconhecimento, esse que todo mundo está falando isso aí agora, é a grande chave para a libertação. Só que ela é experiência, ela é experiencial, ela não é teórica. Tá? Eu falo isso com propriedade porque eu já achei que ia conseguir muitas coisas lendo. Eu li mais de não sei quantos 1000 livros. E aí eu digo, cara, que isso? E eu não cheguei onde eu queria. Por quê? Porque não é teórico, não é conhecimento. É além do conhecimento. É além da mente. Tá?
o conhecimento é importante sim, mas para tu acessar o além da mente, tá? Então, o Eduardo, fala Eduardo, seja bem-vindo meu amigo. Então, o conhecimento é importante para a gente pegar aquele conhecimento e colocar na nossa experiência, tá? E assim a gente vai se conhecendo cada vez mais. Ah, mas eu me conheço, meu nome é tal, eu faço tal coisa, eu gosto de fazer tal coisa. Não, isso é só o que tu acha que tu é. Tu é muito além disso. Então, a gente foi ensinado a não ter profundidade, a não se aprofundar, a não sentir, a esconder emoções, a esconder quem a gente é, a bloquear o sentimento, né? E isso acabou deturpando, acabou criando máquinas operárias, tá? Ok? Mas agora a gente chegou ao momento que as máquinas já estão tomando o nosso lugar, a gente não precisa ser mais máquina. A era industrial já passou, que não tinha máquina, tinha que ter operários. Mas são fases né, da evolução humana, da evolução do planeta Terra. Agora a gente está numa era cibernética onde os robôs estão tomando a frente, eles estão fazendo coisas que a gente faz e às vezes com muito mais eficácia. Então, tem muitas coisas que a gente não precisa, nós não precisamos estar junto, não precisamos estar presente. Então, o que a gente tem de diferencial de um robô? É o sentir, é a intuição. Então, e para isso a gente tem que se permitir a viver como um ser humano. Tá? Só que a gente foi treinado para viver como uma máquina. Trabalhando 8 horas, goste ou não goste daquele trabalho. Ah, mas é aquele que vai me dar o dinheiro, eu vou lá, pego o dinheiro, gasto todo o dinheiro, chego no final do mês de novo, trabalho todo mês. Opa, mas para aí. E onde é que está o ser humano aí por trás disso? Para o patrão tá bom. O que menos fala, o que menos reclama, tá ótimo. Mas a gente está numa nova era. E as coisas estão mudando. Eu sei que isso parece às vezes, a gente ouvindo falar, para quem é recém, está começando a ouvir esse papo, às vezes parece um pouco de utopia, mas à medida que a gente vai buscando, o buscador, que é um buscador de verdade, buscador verdadeiro, que é de coração, ele vai buscando a verdade incessantemente. Ele vai indo, e ele não vai se contentando com o que fala. Ele vai pegando aquilo que fala e vai trazendo para a sua experiência, vai vendo se faz sentido para ele. E ele segue, Então o buscador da verdade, ele não busca a verdade fora. Essa é a diferença. Tá? Para quem é curioso apenas, ele pergunta só por perguntar, mas ele está só especulando o mercado da verdade. Ele não está indo atrás da verdade. Isso é um especulador, um curioso. É uma criança, né? Ah, é curiosa, vai ali, mexe, brinca com um brinquedo, solta, vai para outro, pá, pá. O buscador verdadeiro, ele quer ir no fundo, na essência das coisas, tá? E sabendo a essência, ele consegue trazer para sua experiência. Tá? Existem inúmeras formas. Mas eu falei um monte de coisa e o principal que eu falei agora, o principal, a chave, a cereja do bolo que eu vou falar agora, tomar um golinho do chá primeiro. A cereja do bolo, que eu falei que é a chave ao autoconhecimento, né? E o autoconhecimento é a experiência do conhecimento, né? E a cereja do bolo é a internalização, ou seja, ouvir a si mesmo. Que alguns chamam de meditar, né? Meditação. Mas nem posso falar muitas vezes essa palavra aqui que pausa o vídeo. Então eu falo em internalização. A chave está lá dentro. A chave está na nossa mão e a fechadura está aqui dentro. Tá? Essa chave está na nossa mão e a fechadura está dentro aqui do coração. E não é na mente. Então a gente tem que ultrapassar a barreira da mente, que a mente está condicionada. A mente é um programa de computador que ela vai lá no nosso registro, lá no arquivo de dados que a gente tem de todas as vidas, principalmente dessa vida da criança, né? Lá da criança interior, que a gente chama, que é a nossa infância de 0 a 7 anos, as coisas que ficaram registradas ali. E essa mente ela vai lá buscar no arquivo de dados e ela está todo o tempo assim. Só que a mente é um programa. Justamente, a mente é um programinha de computador, ela é o Windows, tá? Ela é uma base de dados. O que a gente
tem de verdadeiro, e ela, aí eu gosto de falar que ela é um intermediário, a mente é um intermediário da nossa essência, do nosso espírito, ou consciência, o nome não importa, do espírito com o corpo. Ela é um intermediário, tá? O corpo realiza as ações, tá? E a mente, ela busca dados, ela vai buscar dados, normalmente ela sempre vai ir buscar os dados, as informações que ela já conhece. Quando tu apresenta uma nova informação, algo que tu não conheça, a mente fica, tipo, né? Ela entra num certo colapso. Então, por isso a importância de a gente fazer coisas novas, se permitir a experienciar coisas e situações novas, para justamente ir descondicionando a sua mente e tirando esses condicionamentos mentais que nos aprisionam, tá? Mas como eu disse, a internalização, que a gente fala que é através da meditação, e a meditação desmistificando isso, lembrando que eu não posso falar muitas vezes esse nome, essa internalização, ela pode ser feita caminhando, ela pode ser feita olhando a natureza, ela pode ser feita de várias formas, ela pode ser feita até lavando a louça. O importante é colocar consciência 100% no momento presente, estar ali. Aí tu consegue ouvir além da mente, ouvir o coração. Algo tão que eu ouvia muito falar no meu início, e cara, como é que eu vou ouvir esse coração? Tava tão lá no fundo da voz que eu não tinha como ouvir, eu nem sabia, ninguém me ensinava esses detalhes. Só dizia, tem que ouvir o coração. Só dizia isso, e aí? Como é que faz, velho? Tem que meditar. Mas como é que faz esse negócio? E aí? Aí eu passei não sei quantos anos meditando sem conseguir meditar, né? Mas eu fui teimoso, né? E segui. E, ok. Mas tem dias que a gente já tá melhor, tem dias que a gente consegue ir além, tem dias que a gente consegue aprofundar um pouco mais, tem dias que a gente consegue silenciar e se conectar legal com o espiritual, com a nossa consciência, com o nosso eu superior, com a nossa espiritualidade, com a nossa hierarquia espiritual. Então, o importante, quantas pessoas eu vejo aqui nos grupos que são de espiritualidade mesmo, quantos conseguem conversar com a sua hierarquia espiritual? Pouquíssimos. Por quê? Porque ainda estão presos na mente. E claro, tem dias que a gente tem mais coisas, alguns problemas, aí nos tira um pouco do eixo e a gente acaba não conseguindo mesmo. Mas é necessário transcender a mente, ir além da mente para conseguir essa conexão. E aí conectar com a nossa hierarquia espiritual. Nossa hierarquia espiritual é nossos ancestrais, a nossa família espiritual. Tá? Os que nos estão sustentando energeticamente para a gente estar aqui. Que sabem mais de nós do que nós mesmos. Que sabem o que a gente precisa aprender, o que a gente veio fazer. E eles não vão fazer nada por nós. Eles não vão nos dar nenhum caminho. Às vezes tem alguns que dão caminho. Os meus não me dão. Os meus eu tenho que percorrer os caminhos, errar trocentas vezes, voltar e ok. E aí, uma hora eu acerto e eles me dizem, eles fazem assim, ok, é esse aí mesmo. Porra. Mas tudo certo, né? Só agradeço. Por quê? Porque é o aprendizado que eu preciso. Eles sabem o que eu preciso. Então eles vão começando, eles vão conversando, eles não, porque assim, ó, qual evolução teria o ser se tivesse sempre um mentor dizendo, vai por aqui, vai por ali, tu tem que ir por aqui, por ali. Qual o mérito nisso? O mérito é do mentor, que ele diz todos os caminhos que tu tinha que pegar. Aí tu chegou lá no fim do labirinto, cheguei, ganhei, eu peguei o troféu. Mas quem tem que levantar o troféu é o mentor. Então o mentor não faz isso por ti, tá? Os guardiões protegem, as guardiãs, os mentores eles orientam, eles ajudam pra caramba, mas eles deixam nós quebrar a cara. Deixam pra gente aprender, porque a gente tá aqui, essa experiência, quem escolheu na carne, quem precisa, somos nós. E eles estão para nos apoiar, claro, nas missões maiores, com certeza, toda a energia, a inspiração para tu comunicar, tudo isso aí eles estão sempre presentes, estão aqui, ó, tô sentindo aqui, ó. Guardião tá aqui, grudado, né? Principalmente quando eu vou falar aqui, quando eu vou falar aqui os guardião grudam, colam, porque eles sabem que tem um monte de boneco querendo que eu pare, que eu não fale, né? Então isso aí é sempre a mesma história. Então eles ficam bem pertinho já para, né, para botar o respeito. Mas eles ajudam muito
Ajudo, só que eles não podem fazer por nós. Existem inúmeras ferramentas para a gente aprimorar essa conexão, tá? E aí a gente levar a vida um pouco de uma forma mais leve, uma forma mais sábia, né? Sem entrar em enrosco, porque, olha, na questão espiritual do planeta Terra, a gente está passando por literalmente um caos, tá? Então, quem não tiver preparado para situações que estão se apresentando no plano astral e no plano físico, que vão se manifestar no plano físico, vai sentir demais, tá? Então é o momento de a gente buscar realmente unir a espiritualidade, e um dos meus papéis é esse, é tirar o misticismo, os dogmatismos que colocaram em cima da espiritualidade e trazer uma espiritualidade livre, para que todas as pessoas entendam que espiritualidade tu não depende de sacerdote, tu não depende de um pai de santo, tá? Tu não depende. Tu pode ter a tua espiritualidade sozinho. Claro, em algumas situações eles ajudam, mas aí isso é uma escolha tua e da tua hierarquia. Ó, vai lá e busca esse caminho agora. Mas é por livre, espontânea vontade, tu não depende daquilo ali. Cada vez mais é a era de nós mesmos sermos os nossos mestres, tá? É a era do autodidatismo, da autoespiritualidade, tá? Da conexão com a sua hierarquia espiritual, cada um buscando essa conexão e esses aprendizados, tá? Por quê? Para dar sentido também para o que a gente veio fazer aqui, porque senão fica às vezes, como o sistema nos enreda para a gente não ter essa visão espiritual, para a gente achar que a vida é só comer, dormir, trabalhar e procriar, mas a gente bem sabe quando a gente já começa a ter um certo incômodo nesse comer, dormir, trabalhar e reproduzir. Boa noite, Dani. A gente começa a perceber que existe algo além disso tudo. Opa, mas é só isso? Mas então não é sem graça. E até as pessoas que às vezes estão tão de boa assim, mas às vezes também começa a ficar sem graça, né? Que nem a criança enjoa o brinquedo. E tem que ter algo além, tem que ter algo que dê mais sentido. E uma grande coisa, quando a gente fala de propósito, a história de propósito de vida, também é outra coisa que ficou mistificada. A gente acha que tem que fazer grandes ações. E propósito de vida, às vezes, é algo simples, mas é a gente viver não só como esse animal que reproduz, né, come e dorme, se alimenta, né, sobrevive. Não, porque isso os animais fazem, só que a gente veio dotado de racional, né? Isso aí, comer, reproduzir e dormir, isso aí os bichinhos fazem, os insetos fazem, os mamíferos fazem, mas a gente veio dotado racional, né? O córtex aqui, né? Então a gente já veio com um avanço, né? Com a consciência, né? De olhar no espelho, eu sou o Romo, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou só um ser físico. Eu não... Então a gente vem para isso é a continuidade da evolução, tá? Do espírito. E aí algumas pessoas vão despertando e não importa se um desperta, isso acontece muito aqui nesse meio que a gente vive, de terapeutas, de buscadores, que às vezes um desperta, a mulher desperta e o marido não quer nem saber. É que isso acontece direto. E, e tudo bem. Por quê? Porque cada um tem o seu tempo, só que às vezes a mulher começa a ficar incomodada, que quer que o marido desperte, quer despertar ele na marra e não tem como. Porque isso é algo individual, tá? E nenhuma pessoa tem o poder sobre a outra, tá? Embora sejam casados, isso seria um pacto de escravidão. E não existe isso aí. Isso aí, então isso é algo que a gente tem que desconstruir mesmo. E às vezes a pessoa tem que aprender a aceitar aquela outra. E com o tempo, com a influência energética daquele que está buscando, que está se aprimorando, começa a se sentir melhor, daqui a pouco ele exala aquela energia em casa, e aí as pessoas acabam sentindo e acabam, o que está fazendo, né? Começa a vir a dúvida, começa a vir a perguntinha. Aí eu tenho vários relatos que os maridos pegam os videozinhos de autoconhecimento, de espiritualidade, começam a olhar escondido no YouTube, né? Porque o homem normalmente é mais, ele deixa para depois isso aí, né? Normalmente o homem, não, deixa isso aí para depois, eu não quero saber dessa coisa aí. Mas, né, chega uma hora que às vezes precisa e não importa.
O homem, claro que o homem, a energia do masculino, do yang, ele já é mais de ação, de não sei o quê, ele não quer, ele bloqueia muito as emoções. E aí, querendo ou não, as emoções e o espiritual estão muito próximos, né? Então, o entendimento espiritual e as emoções estão muito próximos. Por isso que a mulher é mais emocional, a mulher sofre mais. Então, por isso que ela busca mais a espiritualidade, tá? Mas não dizendo que todo mundo vai ter que buscar isso alguma época da vida, alguma existência. Se não é nessa vida, vai ser daqui a 10 vidas, não sei, uma hora vai ter que buscar. Porque essa é a continuidade. Ou seja, vai brincar num brinquedo, daqui a pouco, porra, cara, esse brinquedo tá sem graça, eu vou brincar do outro, mas daqui a pouco não vai satisfazer. Porra, tem que ter um sentido esse negócio aqui. E aí o cara vai buscar o sentido. E tá tudo certo, quem não despertou, quem não abriu os olhos ainda para essa realidade, existem muitos filmes também que trazem essa forma de ficção, etc. Um deles que é fantástico é o Matrix, traz muita realidade ali. Mas aquilo é só ficção. Cara, nós que vivenciamos a questão espiritual de uma forma não só espiritualidade terrena, né? Uma espiritualidade mais galáctica mesmo, a gente percebe que tem muito sentido ali, tá? A gente percebe, a gente convive com muitos, né, com muitas energias e hierarquias aqui nos nossos trabalhos, e a gente percebe que faz muito sentido esses filmes chamados de ficção científica, às vezes, tem muito de verdade ali, e tem muitas coisas que são justamente para ir libertando, para ir abrindo os olhos, que existe um além, tal, tal, tal. Bom, aí pega uma pessoa totalmente materialista e ela vai me perguntar, mas para que serve isso aí? O que vai me ajudar na minha vida? E aí que vem vamos dizer, dos grandes propósitos meus, que é unir, mostrar que espiritualidade e prosperidade é um estado de ser, prosperidade não é só ter dinheiro, é um estado de espírito, né? É ser abundante, é promover isso, é não ter medo de perder, né? É promover isso para a vida, para a sua vida e para a vida de outras pessoas, né? É enxergar o outro, né? E não ser indiferente, não, né? Não passar por cima, enxergar que tudo faz parte, né? Tudo está interligado. Então, a prosperidade e a espiritualidade têm muito a ver. E quando a gente conhece pessoas altamente espiritualizadas e prósperas, a gente percebe o quanto de poder e empoderamento tem aquelas pessoas e o quanto elas acrescentam. Imagina uma pessoa que tem uma espiritualidade, vamos dizer, bacana, já aberta, consciente, vamos dizer, e é próspera. O quantas pessoas ela pode mudar a vida. Seja através de palestras, seja através de projetos sociais, seja através de até mesmo de emprego, de empresas que empregam, que com, de uma forma humana, né, os seus funcionários. Então, um empregador que tem uma empresa grande, ele está sendo uma bênção na vida, é muito espiritual, que ele está ajudando muitas famílias. Ele está empregando, ele está tratando com dignidade. Então é isso que a humanidade precisa para a gente ir para o próximo nível, né? Então é a dignidade, é o respeito um pelo outro. Então a gente gosta de falar botar culpa no governo, isso que aquilo. A gente tem que entender que quem manda, na verdade, é o povo. É o povo que elege, é o povo né? E é o povo que permite as coisas ficarem assim. E a gente vai vendo, é o povo. Isso a gente já teve várias mostras aí de várias formas. Porque o povo tem. Por que o povo não consegue mudar certas situações? Porque o povo às vezes tem medo, a grande maioria. Porque o povo às vezes ele busca o comodismo, né? E aí não quer fazer nenhum movimento, quer resultado diferente. Então são coisas que as coisas estão como estão por causa da nossa mentalidade ainda humana de olhar só para o seu umbigo. Essa é a realidade, tá? Então, a corrupção acontece ainda porque nós, os seres humanos, ainda estamos muito corruptos, ainda estamos querendo ganhar sobre os outros, né?
Então a gente tem que aprender a jogar isso aí. Agora vem a lição de prosperidade de verdade. Aprender a jogar o jogo do ganha-ganha. Para eu ganhar, tu não precisa perder. E aí, isso para o ego, ainda preso na Matrix, preso na dualidade, é muito difícil de entender. Então a gente começar a fazer um jogo de não, para eu ganhar, o outro tem que perder. Isso aí é um jogo antigo, isso aí antigamente isso aí é instintivo, né? É querer aniquilar o outro tem que perder. Não, é o jogo do ganha-ganha, é para eu ganhar, o outro não precisa perder, tá? Então, aí, claro, por isso que os esportes são tão bem avaliados, são tão bem, vamos dizer, aceitos na sociedade que a gente vive da Matrix, né? Desse sistema, né? Porque é carnificina, né? Não existe ganha-ganha, é perde ou ganha. E isso dá certo, né? Nesse sistema. Mas não dizendo que é errado, nada é errado. Na verdade, nada. Por quê? Cada coisa serve para um nível de consciência. Tá? Então as coisas, às vezes, isso aqui já gerou várias discussões aqui nos grupos de estudo. Como nada é errado, como não tem certo e errado. Na visão da consciência, ou seja, num nível acima, não existe certo e errado. Cada escolha é para um nível de consciência. Na visão dual, material, sim, existe certo e errado, óbvio. Porque errado é matar o outro. Aí eu não vou fazer o certo, não vou matar ninguém, ok? Mas isso é uma visão material. Mas quando a gente está buscando uma visão já mais, vamos dizer, abrangente da história, da situação, uma coisa é eu estar nessa linha aqui, olhando aqui, ó, tudo eu no plano Terra. Uma coisa é eu ir para 1.000 metros de altura e olhar aqui, ó, de 1.000 metros de altura. É outra visão. A gente já olha mais macro, né? Uma visão mais macro. Então, isso, claro, isso falando aqui, como eu digo, né? Falando numa live, no Instagram, de uma forma bem para público diversificado, sem aprofundamento, tem pessoas que podem ficar, oh, mas isso aí não faz sentido, faz sentido. Fica naquela dualidade, naquele certo e errado. Fica buscando certo. Por quê? A tua mente vai dizer que está errado o que está sendo falado, porque as convicções, a programação que ela recebeu é que isso era errado. Ou seja, que tal coisa que ela pensa é certa. Então ela sempre fica puxando para o certo e errado. Então por isso que eu digo, tem que sair da ilusão da mente, tem que sair da dualidade da mente para absorver não existe certo e errado. Por quê? Que aí tu começa a perceber que, cara, o que pro esquimó, o esquimó é o certo, eu vou contar uma história. O esquimó, sabe o que é o certo lá nos esquimós? Vai fazer uma visita lá na oca é oca que chama? Não, no iglu. Vai fazer uma visita pro esquimó, tá, e aí faz o jantar lá, a família tá toda reunida na volta do fogo e tal, e faz o jantar, aí terminou, tá, jantar, vamos dormir. O pai da família ali oferece a mulher para dormir com o cara. E tem que aceitar, se não aceitar uma desfeita. Imagina, isso é o certo lá. Só que aqui isso é algo absurdo, né? Então, uma pessoa daqui de forma alguma aceitaria. Não, não, pelo amor de Deus. Só que lá é a coisa mais normal. Então, ó, logo ali na Amazônia, as mulheres andam tudo de peito de fora. E lá ninguém olha como certo e errado aquilo ali. Aquilo ali é a coisa mais comum, lá é normal. Mas, se a mulher vai sair de peito fora ali no cassino, dá uma briga danada, né? Então, quando a gente está falando, o certo e errado funciona aqui, na dualidade, nessa linha, nessa visão que a gente está tendo. Mas quando a gente quer ir além da mente, então são conceitos, são convenções que foram criadas lá. A convenção lá na Amazônia era essa, que lá não tem problema de a mulher andar de peito de fora. Mas a convenção, o que foi convencionado aqui no cassino é que não pode, isso é horrível, né? É uma afronta. Mas tudo faz parte da nossa evolução, mas dizendo sempre que para a gente ver de um ponto de vista mais espiritual, a gente tem que subir um degrau e olhar um pouco mais de cima, né? Perguntas.
seguir falando agora, entrei em outros assuntos, eu deixo fluir a energia, né? Eu vou deixando. Então, falando outros assuntos, eu falei de apometria, dos tratamentos, aqui algumas coisas, eu falei um pouco de obsessão, falei, mas na questão assim, ó, como eu disse, a apometria é um trabalho energético espiritual, ela para primeiro momento ela funciona, a gente consegue fazer muitas coisas com ela, resgates, limpeza, etc, etc. Cada lugar, não generalize, diz, eu fiz uma apometria. Pode fazer uma apometria com uma pessoa, pode fazer uma apometria com um centro grande, pode fazer uma apometria em 100 lugares. Os 100 lugares vai ser diferente. Por quê? Porque cada um tem um nível de energia, um gradiente de confiabilidade da sua egrégora, porque a apometria é feita por uma egrégora espiritual, tá? Os personagens físicos são só ferramentas, eles são só uns bonecos, vamos dizer assim, claro que exige do conhecimento de cada um, muda, né? Dependendo da energia que o meu grupo tem, eu acesso mais ferramentas ou menos. Tudo depende da energia de cada grupo, tá? Do conhecimento, da consciência. Não só o conhecimento, da consciência, tá? Não adianta ter um monte de conhecimento e não ter a consciência, não ter energia para sustentar aquele conhecimento, tá? Para praticar. Então, cada lugar de apometria é muito diferente. Então, não se prenda a regras. Que lá é pago, lá é de graça, lá é bom, lá é ruim. Não. Nada disso determina se é bom ou se é ruim. O importante é tu encontrar um lugar que vai lá, vai te fazer um acolhimento, vai te fazer um trabalho que tu sinta que, ó, melhorei ou não melhorei. Eles disseram para vir 5 vezes, eu fui a 5 e não melhorei. Ok, então lá não é o lugar ideal para ti, tu tem que ir no outro. É isso. Fui 1, 2 vezes, 3, eles disseram para ir 3 vezes, pô, fui 3 vezes e funcionou, me senti bem melhor. O que eles disseram para fazer? Disseram para fazer isso. Fiz. E aí? Deu certo. Então tá. Então são coisas assim, às vezes a gente quer os resultados, mas não quer fazer o que foi dito para fazer. Quando a gente diz foi dito, tem uma hierarquia espiritual dizendo para a pessoa, cara, a tua situação é isso aqui, cara, tem que... Então a gente cansa de pegar casos aqui, de as pessoas chegar, e aí o cara falar para a pessoa, o negócio é o seguinte, tá acontecendo isso, tu precisa fazer isso, aquilo, outro. A pessoa se ofende, e não leva o benefício, a gente dá vontade de dizer, tia, nem sei o que tu tá fazendo aqui. Claro, a gente entende que tem todos os paradigmas, tem toda a questão obsessiva que bota pilha para a pessoa não fazer mesmo, e é para a pessoa não sair do lugar e não evoluir, ficar fodida. Então, isso aí é comum, isso é comum, tá? Mas quem realmente quer, a pessoa vai lá e dá o sangue, vai, como eu já fiz, como faço até hoje, continuo fazendo. O cara quer, o cara vai lá na China, vai a pé, vai sem dinheiro, sem porra nenhuma, e dá o seu jeito. Esse é o querer, e o querer mais ou menos e o querer de verdade tem muita diferença, né? Só desejo, todo mundo deseja evoluir, todo mundo deseja se enriquecer, todo mundo deseja. Mas fazer o que tem que ser feito, é poucos que mordem e dizem, cara, eu vou enfrentar o que tem que enfrentar, e vou sair do outro lado lá. Então isso faz a diferença, tá? Mas lembrando, aí claro, só que a só apometria é restrito também, porque ela não te traz consciência dos próximos passos, ela não te dá consciência do que tu precisa melhorar, do que tu precisa enxergar. Ela não trabalha tanto emoções, tá? Emoções eu já trabalho com outras ferramentas, tá? Então eu utilizo também a terapia constelacional apométrica, que também não é só constelação, a constelação ela é limitada também. Então a espiritualidade foi me trazendo essa ferramenta, que é uma soma de técnicas, justamente para ir além da constelação. Porque eu pratiquei muita constelação e eu via que aquilo era limitado. Eu via que aquilo ali caiu o espiritual dessa história toda. Só que como eu já tinha uma base espiritual, eu dizia, cara, mano, tá mal isso aí, cara. Como é que vai ficar assim? E dava treta espiritual, e aí eu, cara, digo, não. E aí a espiritualidade foi me trazendo as ferramentas necessárias para trabalhar também junto o espiritual na constelação, a parte da harmonização das leis, né? As leis que o Bert Hellinger falou das constelações,
a ferramenta das constelações sistêmicas, que vem antes do Bert Hellinger, tá? Então são várias formas de trabalhar. E aí, isso aí, às vezes tem a homeopatia, que também trabalha questões não só físicas, né? Trabalha também questões emocionais, trabalha questões espirituais e energéticas. Então são várias ferramentas que a gente consegue dispor num trabalho, né? Terapêutico, quem trabalha com terapia integrativa. Tá? Então, é um processo, não é mágica, nunca é mágica, né? Mas às vezes parece mágica, dependendo da situação. Às vezes as coisas avançam rápido, quando a pessoa está bem aberta, bem entregue para essa mudança. Mas tudo é uma continuidade, é um passo de cada vez, é todo dia fazendo subindo um degrauzinho e vai indo. Tem dias que a gente está cansado, não consegue subir, senta, descansa e assim vai. Tá, povo? Acho que era isso o recado de hoje. Lembrando que terça-feira temos Reiki no Centro de Terapias Integrativa Mãe Maria, temos apometria com horário marcado. Lembrando que nas últimas terças do mês a gente tem atendimento médico astral, que é só focado na saúde, tá? Pessoas com problemas de saúde. Todos os trabalhos aqui no Mãe Maria são cobrados, porque é um centro terapêutico, mas são tudo preços populares. É justamente para ressignificar essa história de não cobrar, tá? Porque isso isso já vem uma herança católica, tá? Isso é uma herança católica, porque só a igreja podia cobrar, então isso já é algo que a gente vem desfazendo, vamos dizer, mudando o paradigma, isso tudo sob a orientação da egrégora que nos sustenta, isso não é coisa da minha cabeça. Então, é justamente, sim, aqui trabalhando com espiritualidade e tudo é cobrado. Por quê? Porque, cara, a gente não está cobrando a energia está disponível, vai ali numa praça de centro e acessa a energia de cura, tá? A energia aqui não é cobrada. O que é cobrado aqui é o tempo de cada um. Nem o dinheiro não paga, né? O tempo é o bem mais valioso no universo. Tu não compra tempo, tá? Tu consegue administrar melhor o tempo. Consegue colocar pessoas para fazer coisas para tu não, né? Para tu não perder o teu tempo, né? Fazendo algumas coisas. Mas tempo gasto, tu não volta, não consegue recuperar. Então, o que é cobrado aqui é o espaço limpo, é o espaço acolhedor, é o conhecimento dessas pessoas. Para quê? Para capacitar essas pessoas de ter mais, de buscar mais conhecimento. Então, são pessoas que estão capacitadas para trabalhar com energia. Isso que é cobrado, tá? Então, não é os valores são irrisórios, são valores bem populares. Claro, como eu disse, tem algumas limitações. As limitações da apometria vai até aqui. Depois precisa buscar algo além, mas sempre vai sendo orientado, né? Vai sempre sendo orientado. E o Reiki é só por ordem de chegada. Chegou aqui, é atendido. A apometria com hora marcada. E o atendimento médico astral. A gente faz em animal também. Faz Reiki, faz a cirurgia astral em animal, tá? Isso aí também dá para fazer. E normalmente é na última terça do mês, tá? A princípio a gente tá só com um dia no mês para os atendimentos médicos, tá? Mas à medida da demanda a gente vai aumentar isso aí, tá? Vai colocar mais dias, tá? Que mais que eu poderia comunicar aqui? Acho que era isso. E aí a gente tem os grupos de estudo, temos a equipe, isso ia falar, a equipe de Reiki e Ho'oponopono virtual. Toda semana a gente manda Reiki e Ho'oponopono para um grupo lá, tem um pessoal que a gente reúne no grupo de WhatsApp, aí é colocado um post no Instagram e aí tu coloca o teu nomezinho ali nos comentários. Ali, tu colocou o teu nomezinho ali e toda semana tu vai receber. Toda semana tu vai lá e coloca o nomezinho. Eu coloco o post, eu sempre vou renovando. Aí tu vai lá e coloca o nomezinho na quinta-feira, é sempre na quinta às 21h30. A gente tem uma equipe que a gente se encontra via Zoom, via Google Meet, e a gente se encontra e aí a gente envia para todas essas pessoas o Ho'oponopono e o Reiki virtual, tá? A pessoa não precisa fazer nada, só ficar na casa dela, sentadinha lá, com um copinho d'água, uns 10, 15 minutos de meditação, terminou ali das 21h30 às 21h45, tomou a aguinha,
recebeu energia, tá? Quanto mais disponível para receber, mais vai receber. Então, todas as quintas a gente faz isso. Aí, mas eu trabalho com energia, mas eu estou meio afastado, eu gostaria de trabalhar. Tem como eu participar da equipe? Tem como participar. Tem, porque a gente trabalha a energia desse grupo também. Aí as pessoas acabam recebendo todo o cuidado e o vínculo com a egrégora do Mãe Maria. Então tem todo um aparato energético, espiritual, e a gente trabalha bem intensamente nós mesmos, tá? Antes de trabalhar as pessoas. Então, com certeza é algo para quem já conhece um pouco do universo. Então, essa equipe é mais para quem já tem uma certa prática, já tem uma certa noção, porque ela não tem muita teoria. Eu converso um pouco, passo um pouco de teoria e já vamos para a prática. Vamos praticar, vamos limpar o que precisa limpar e a gente já começa. Tem a cura quântica estelar, que é aplicado quando eu estou ali conversando, estou fazendo as coisas, estou aplicando cura quântica estelar, tá? Então tem várias ferramentas que a gente está tratando a nossa equipe, que vai ser a que vai doar energia. Então a gente não adianta a gente estar todo ferrado e mandar energia para os outros. Isso aí não funciona, né? Se é um canal sujo de energia, não vou. Que energia que eu vou mandar, né? Então é esse o nosso propósito. É ir se limpando, se melhorando e ajudando os outros também a fazer esse movimento. De alguma forma, tá? Gratidão a todos aí pela presença, fico muito feliz. E se Deus quiser, eu vou gravar mais seguido. Se Deus quiser, não, Deus quer, e eu vou gravar mais seguido. Toda manhã eu faço uma meditação. De manhã cedo eu entro aqui 6h30. Eu nem aviso, 6h30 eu entro e a gente faz uma meditação. Quem gosta, quer aprender a meditar, meditação guiada, é barbada, é fácil, é meia horinha, menos de meia horinha, tá? É das 6h30 às 7 normalmente. Só que eu bato um pouco de papo antes e aí depois a gente começa. Tá? Quem tiver afim, quiser aprender, ela fica só um dia, eu deixo de um dia para o outro, depois apago os vídeos, tá? Quem quiser aprender, quem quiser compartilhar conosco a energia aí da manhã para começar o dia show de bola, entra aí às 6h30 amanhã de novo e vai de segunda a sexta, beleza? Gratidão, boa noite a todos, fique com Deus e um bom final de domingo.